Um, dois, três, quatro. Começando a transmissão agora. Um, dois, três, quatro. Começando a transmissão agora. Assim que alguém estiver me ouvindo, por favor, fale um no chat, que eu sei que eu posso começar. Um, dois, três, quatro. Começando a transmissão agora. Assim que alguém estiver me ouvindo, por favor, fale um no chat, que eu sei que eu posso começar a transmissão. Enquanto isso, vou compartilhando aqui no Instagram também. Beleza? Se você não me segue, peço que me siga lá também. Ok, beleza, posso pagar isso aqui. Ok, vamos lá. Foi aqui então, beleza, por enquanto. Foi aqui. Como é que tá aqui? A transmissão foi. Ok, assim que alguém estiver ouvindo, por favor, fale um no chat, que eu sei que eu posso começar. Por enquanto, não temos muitas pessoas seguindo, mas assim que alguém estiver ouvindo, vou compartilhando aqui enquanto isso. Ok, João Paulo Canezin falou um, beleza. Então, já podemos começar aqui. O objetivo do vídeo de hoje é o quê? Basicamente, eu vejo que tem muitas pessoas que me seguem que ainda são engenheiros, são estudantes de engenharia, não são engenheiros formados. Ou também, algumas pessoas que me seguem são engenheiros formados, mas que nunca fizeram estágio, que nunca tiveram nenhuma experiência de engenharia, dependendo do caso, é possível elas fazerem, quem sabe, um trainee, alguma coisa do tipo, similar a um estágio. Estou live agora no Instagram. Beleza? Então, a questão é que é interessante ter um método de como conseguir um estágio. O objetivo, então, é demonstrar não só, primeiro, se compensa para você como conseguir um estágio, porque a maior parte das pessoas que eu vejo, as pessoas pensam, eu vou conseguir um estágio, eu vou procurar um escritório de engenharia, onde vai ter um engenheiro que vai me gastar o dia dele me ensinando a engenharia, basicamente, meio tipo, só porque ele é legal comigo. E não é o caso, ok? Primeira questão, então, meu caso, ok, beleza. Inclusive, tu me mandou um e-mail de uma coisa que até tinha um vídeo meu sobre, mas a questão é, primeiro, a primeira ideia que a gente tem que entender sobre estágio, tá? Já vou começar agora, apesar de ainda estar entrando pessoas, já vou começar agora. Mas a primeira ideia que você tem que entender é: você tem certeza que você quer trabalhar com estágio? Você, com certeza, eu quero, com certeza compensa. Entenda uma coisa: primeiro, para cada 5 engenheiros que se formam, só 2 trabalham em engenharia, ok? Se você está no 7º, 8º, 9º semestre e ainda não conseguiu estágio, existe uma grande possibilidade de você trabalhar em outra área. E tem outras áreas que têm um bom rendimento e tem outras áreas que compensam muito para o engenheiro. Por exemplo, eu conheço engenheiros que trabalham em banco, eu conheço engenheiros que foram trabalhar, está fazendo lanche e vendendo, ok? Ganha pouco, sim, mas a questão é que, vamos lembrar, para cada 5 engenheiros, 2 vagas. Dessas 2 vagas, vamos imaginar que na sua turma vai ser 20 pessoas que vão se formar. Você fala, tá, são 8 vagas, se eu ficar entre os 8 melhores, tá ok. Não é bem assim. Por quê? Porque desses 8, um é porque o pai dele é construtor, um porque o pai dele é engenheiro, um porque ele tem uns contatos lá e um porque já trabalha em uma área, ok? Então, mal bem, a gente tem, você tem que ter uma boa competição para conseguir se encaixar aqui, ok? Imaginando que você se aceita dedicar um bom tempo, ok? O estágio vai ser 6 semestres pelo menos, mais tudo que você estudar por fora, para realmente se tornar engenheiro, trabalhar na engenharia, beleza, o estágio pode ser para você. Agora, outra questão, você vai trabalhar bastante, você vai fazer bastante coisa para ajudar quem te contratou, ok? Você vai ser pago pouco em dinheiro, vai ser pago basicamente em experiência mais o mínimo, e se você já tem casa para sustentar, tudo mais, tem filhos, e você precisa de uma renda considerável, você não vai conseguir com estágio, ok? Eu tive colegas, por exemplo, que ele era casado, tinha filho, e ele precisava todo mês tirar 2.500, 3.000 para poder sustentar, ainda pagar a faculdade e tudo mais, então ele precisava aquilo lá para não passar fome, e consequentemente ele não conseguiu fazer estágio por causa disso. Então verifica, você consegue fazer estágio? Essa é a primeira situação, tá? Vamos fazer o antes, depois, para você verificar se estágio é realmente o objetivo, para depois explicar realmente a questão de que como você vai conseguir um estágio aqui, tá? Depois tem umas dúvidas que mandaram, tá? Se quiserem mandar dúvida, algum comentário, podem postar aí também, tá?
Próxima questão. Estágio não é um favor que uma pessoa está te fazendo. Eu sei que você pensa, eu não sei nada, não conheço nada, tudo mais, a pessoa vai fazer um favor e me dar um estágio e ela vai ser legal comigo. Não é isso, ok? Mal ou bem, você sendo estagiário, você vai ajudar a pessoa de volta, ok? Entenda isso, que se você não puder ajudar a pessoa de volta, vai ser muito mais difícil você conseguir um estágio. E você fala, tá, mas como eu posso ajudar a pessoa? Eu não sei nada, tá? Na verdade, você sabe algumas coisas já, mas a questão crítica é lembrar que você vai ter que fazer tarefas de escritório geral, você vai ter que gastar tempo, não necessariamente aprendendo engenharia. E a pessoa que está fornecendo estágio não vai parar para ficar te ensinando 2, 3 horas por dia sobre como resolver a situação, como resolver estruturas e tudo mais. Tá? Até por enquanto, eu não preciso disso aqui, tá? Vou ficar a tela maior por enquanto, ok? Mas a ideia é a pessoa ela não vai dedicar o tempo todo dela para você. O engenheiro que te contratou vai, quem sabe, tirar alguma dúvida sua, mas você vai ter que se virar muitas vezes, ok? Por isso que eu volto para aquela questão de você ter capacidade de se estudar tudo mais, entender as coisas. Lembrando aquela questão que de cada 20 pessoas, 8 vão ter uma vaga, tá? E uns 4 já estão meio engatados, então você tem que competir em 16 para conseguir umas 4 vagas, ok? Lembra disso, tá? Agora, você vai me dizer, tá, eu não consigo ajudar em nada. E eu vou dizer que você consegue. Tá? Você vai dizer, eu não sei nada, nunca fui na obra e tudo mais. Primeira questão tem várias áreas que você pode atuar, ok? Mas, se você for atuar em um escritório, se você sabe fazer uma planilha básica do Excel, não estou falando de fazer os gráficos bonitos, coloridos, mas não, precisa de uma planilha básica. Você consegue fazer gráfico de soma, gráfico de valor, cálculo de valores de uma obra e tudo mais, já ajuda muito. Você sabe desenhar o básico no AutoCAD, não estou fazendo AutoCAD 3D, estou falando do básico, ok? A questão é, um estagiário, se ele souber o básico do básico, ele vai se virar, ok? Não precisa ser, meu Deus do céu, mas eu sei fazer extremamente complexo, eu fiz 3 cursos de AutoCAD. Seria muito melhor se você tivesse feito 2 horas de AutoCAD para entender fazer um desenho lá, do que ter conhecimento extremamente avançado, ok? Porque você tem que se virar em várias coisas e fazer o básico, não o avançado, ok? Tá? Se você sabe formatar um texto no Word, num escritório, você já vai conseguir se virar e pegar uma tarefa e resolver, e isso vai ser algo muito bom para um escritório, por exemplo. Agora, mas já que você vai trabalhar numa obra, você consegue calcular o volume de concreto de uma viga, tá? Vou falar, calcular o volume de concreto de uma peça retangular é fácil. Pois é. Imagina uma viga pré-moldada de 25 por 50 por 6 metros. Como que calcula? É muito simples. Tipo, é incrivelmente simples, que é chato de falar, mas é 25 por 50 por 6. Eu gasto 0,75 metros cúbicos. Mas, enquanto eu era estagiário de uma empresa pré-moldado, uma das minhas tarefas é calcular o volume cúbico, porque só tinha 2 pessoas na empresa que sabiam fazer isso. Okay? Mas tinha umas peças mais complicadas? Tinha, mas só tinha 2 pessoas que conseguiam olhar uma geometria e calcular o volume dela. Então, se souber calcular o volume de concreto, de uma laje e tudo mais, já vai ser uma coisa que você pode fazer na obra. Ok? Sabe encontrar o diâmetro do vergalhão, pegar o vergalhão e encontrar o diâmetro? É uma coisa que você pode fazer na obra, você pode verificar os vergalhões e tudo mais. Tá? Você sabe medir nível, tirar uma régua e tudo mais, fazer medições, fazer um croquis, isso já vai te deixar muito à frente e já faz com que você seja dinâmico e possa fazer alguma coisa na obra. Você não precisa saber fazer projeto estrutural para trabalhar no escritório, você não precisa fazer medições complexas e tudo mais para trabalhar numa obra. Você tem que saber o básico, tá? Isso aqui tudo é questão que se tiver ensino médio e um QI acima de 110, que você consegue se virar. Se não sabe, eu não sei tirar nível, beleza. Você abre o YouTube, em 15 minutos você aprende a tirar um nível, ok? Essa é a questão. Tá? Então, você tem que entender, vai procurar vagas tanto de escritório quanto quanto trabalhar em obra. Mas eu só quero trabalhar em escritório. Lembra aquelas 4 vagas que tinha contra 16? Se você começar a falar que não quer fazer isso, que não quer fazer aquilo, você vai ficar nos 16, não nos 4 que vão conseguir alguma coisa depois. Ok, lembra disso. Tá? Mas a questão é, se você souber o básico disso aí, estudar questões básicas que é feito dia a dia, já vai te ajudar bastante. Ok? Tá? Próxima opção, próxima questão que você tem que lembrar, que existe a chance de você largar um currículo, conseguir uma vaga que não vai te pagar. Existe essa chance. Agora, se você não precisa de dinheiro, ok? O que eu recomendo é que você já siga a ideia básica que você não quer receber. Por quê? Porque se você falar que não quer receber, ainda assim existe uma chance considerável, tá? Existe uma boa chance
que ainda assim vão te pagar. Por quê? Por que alguém me pagaria se eu falei numa entrevista de emprego que eu não quero receber? Porque a pessoa se compadece de você, ela vê que você está ajudando e ela vai querer te ajudar de volta, ela vai te dar, mesmo que seja, sei lá, meio salário mínimo, ela vai acabar te ajudando, ok? Então, não é um problema você falar, eu não quero, não me importo de ganhar salário. Não, provavelmente você vai pagar. Inclusive, eu já recebi, depois de falar numa entrevista, que eu não queria, que não precisava de salário, ok? Próxima questão. Quem for te contratar, quem for analisar seu currículo e tudo mais, vai olhar as suas mídias sociais, seu Instagram, seu Facebook. Ah, mas é invasão de privacidade. Vai ser feito igualmente, tem uma boa chance de ser feito isso. Tá? Daí ela acessa lá o seu Instagram e tem um monte de tudo mais, ou tem foto fumando, fazendo festa e tudo mais. Isso está reduzindo a chance de você ser contratado. Se você quer conseguir uma vaga, dá uma limpada nisso aí, porque aparecer coisa do tipo é não querer ser contratado. Beleza? Lembra disso. Entendido? Então, primeiro entenda essa questão de verificar. Tá? Então, vamos começar agora os passo a passo para você fazer. Tá? Limpou suas mídias sociais, beleza. Imaginou o básico que você consegue fazer numa obra, medir concreto. Se você tem CAD básico, consegue abrir o CAD e fazer um desenho básico, isso já importa. Você consegue usar Excel, isso não importa. Você consegue usar Word, isso já importa. Ok? Se você for uma faculdade, Excel e Word, pelo menos, você tem que saber. Ok? Então, isso aqui agora. Primeira coisa que você vai fazer depois disso faz um currículo voltado à engenharia. Ok? Ah, mas eu tenho um currículo pronto que eu fiz 3 anos atrás e eu vou atualizando. Não, tá? Faz um currículo específico para engenharia. Ou seja, você coloca lá, currículo, coloca lá, não, meu nome é Carlos Alberto. Não, meu nome é Carlos Alberto, beleza? Estudante de engenharia Carlos Alberto, ok? Você vai colocar lá, não coloca informações aleatórias, tipo, eu trabalhei 2 anos de... Você vai, você mete bem claro que é o 7%. Me formo em final de 2023. Coloca as questões críticas para quem está lendo o seu currículo. O seu currículo não é uma base assim, tipo, isso é o que eu fiz da vida. Não. Tem toda a informação ali, tem que ser crítica. Então, que ano você se forma, quando você se forma, quais, digamos, matérias críticas que você já fez, matérias importantes, e seus conhecimentos. Então, Excel, eu sei fazer planilhas, Word, tudo mais, fazer uma ideia, formatação, tudo mais. Você coloca essas informações que podem ser críticas para você, ok? Você coloca informações importantes, não informação aleatória. Entendido isso aqui? Beleza? Próxima. O esforço que você vai gastar para enviar currículo online, para centenas de empresas, é tipo 10% você gastaria para levar pessoalmente. E a chance de conseguir algo com isso também é 10%. Então, eu sei que é mais fácil você fazer gerei um currículo, vou enviar online. Eu sei isso, eu já testei isso. E adivinha só? Quase todo mundo faz isso. O que quase todo mundo faz, sabendo que quase todo mundo não consegue estágio, não vai compensar, ok? Então, a ideia base imprime o currículo. Eu sei que hoje em dia a gente está online, mas imprime o currículo e leva pessoalmente para quem vai contratar você, ou para quem tem a chance de contratar você, ok? Tá? E aqui entra a questão, imprime o currículo e quando você for entregar, tenta ir direto na pessoa final, ok? Mais fácil no RH. Eu recomendo, e o que eu fiz quando fui buscar estágio tenta buscar o chefe ou o engenheiro e tudo mais, ok? Geralmente eu chegava, quando eu procurei estágio, já consegui 2 estágios assim, mas eu chegava na empresa e perguntava, onde que é a engenharia da empresa? Ia lá e levava o currículo para a engenharia da empresa, porque se o engenheiro recebesse currículo e ele estava virando estagiário, seria mais fácil para ele passar para o chefe e falar, esse cara aí está buscando estágio, então busca com ele. Entendido? Tá? Lembra disso então também. Agora, não pensa só escritório de engenharia. Mas eu quero trabalhar no escritório. Okay. Não pensa nisso. Tá? Eu vejo que muitas pessoas procuram só engenharia. Não. Tem vários outros lugares que você pode procurar. Você pode procurar construtora, metalúrgica, fabricante de pré-moldado, empreiteira, empresa de saneamento, empresa de fabricante de estruturas em geral. Então, tem muito mais áreas onde engenheiros trabalham do que um escritório de engenharia.
ok? Você tem que buscar a maior gama possível. Por quê? Porque você tem 1% de chance de ser contratado, cada currículo que você entrega, é só entregar uns 100 currículos, que a chance é bem maior do que entregar 20. Ok? É 5 vezes mais chance. Então lembra disso. Você quer buscar todas as empresas possíveis para trabalhar, ok? E outra questão que a gente tem também é, se você tem contato já com algum engenheiro, e você já tem contato com o engenheiro, fala com eles que você está buscando estágio. Você fala, tá, mas eu não conheço nenhum engenheiro. E quem que te dá aula? Engenheiros, ok? Então, você vai falar não só, você está contratando? Não. Você vai falar o seguinte para eles, para professor, você que tem contato, você conhece tudo mais, você conversa regularmente, você vai falar, eu estou procurando estágio. Você tem algum colega, você sabe de alguém, eu não me importo a área, eu só quero começar a trabalhar, eu não preciso ganhar salário, nada, eu só quero começar a trabalhar, eu quero começar a aprender. Você conhece alguém que está contratando engenheiro? Ou tipo estagiário? Qualquer pessoa que está precisando de uma ajuda, eu vou lá e eu ajudo, eu não quero receber nada, só quero ajudar. E falo isso para todos os professores, porque cada engenheiro formado conhece outros engenheiros. Ok? Eles conseguiram aquela vaga na faculdade porque eles conhecem outros engenheiros. Ok? E claro, se você tem outros contatos em engenharia, eu falo também. Mas eu tinha um tio, mas ele é engenheiro mecânico. Fala para ele igual, que talvez você consiga. Ok? Entendeu isso aqui? Agora, entendeu essa questão como um todo? Agora vai a questão. Você vai fazer uma lista gigante, tá? Não, isso aqui você não vai cortar nenhuma opção, ok? Você vai fazer uma lista gigante de todos os lugares que tem alguma coisa a ver com engenharia, tá? E a questão é, se você mora numa cidade com 100 mil habitantes, você vai conseguir fazer uma lista de pelo menos 100 lugares. Você fala, não, nunca vou conseguir isso. Tem 3, 4 lugares. Tem muito mais. É só você saber, tá? Então, para quem está no chat, eu vou pedir para quem está buscando estágio ainda, fale a cidade que mora, tá? A primeira pessoa fale a cidade que mora, que eu vou demonstrar na prática como você pode fazer isso, usando o Google Maps pela cidade que postarem ali, ok? Eu vou demonstrar que é possível tranquilamente conseguir muitos lugares para fazer um estágio. Não vai ser só 2, 3 lugares numa cidade grande, não. Qualquer cidade que tem uma faculdade, você vai ter muitos lugares para fazer. Vou demonstrar um exemplo. Assim que a primeira pessoa falar a cidade, Ilhéus, beleza. Então vamos ver aqui onde é Ilhéus. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte aqui, ó, eu vou voltar, tá? Bom, primeiro foi Ilhéus, então vai ficar por Ilhéus mesmo, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte, muito simples. Tá, peraí, fechei aqui. Beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer é maps.google.com, ok? Tá? Eu não tenho nem ideia onde é Ilhéus, mas beleza, vamos lá. Ilhéus. Ilhéus, Bahia. Vamos lá. Tá, Ilhéus, Bahia aqui. Ok. Tá, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Ilhéus, Bahia. Tá. É uma cidade. Ela fica na costa, então não é tão complicado, tá? E tem outras cidades próximas, pelo jeito. Mas a questão é, o que eu vou fazer aqui? Número 1, eu vou pesquisar construtora. Ok? Então o que vai aparecer? Vai aparecer várias construtoras. Então eu vou pegar uma planilha do Excel, ok? E eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer todas. Eu não vou me limitar a uma ou outra, ok? Eu vou fazer todas. Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Local. Tá? E daí colocar também endereço aqui, ó. Endereço, ou empresa, né? Empresa, endereço. E eu vou colocar telefone, tá? Eu posso ligar lá também, mas o kit vai ser endereço, ok? Eu vou fazer uma planilha Excel completa aqui. Então vamos lá. Sicom Construtora, não tenho nem ideia do que é, mas vamos lá. Sicom, tá? Sicom aqui, beleza? Tá? Onde que ela fica? Ela fica aqui, ó. Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz, 74, ok? Tá? E o telefone tá aqui, ó. Tá? 73-2101-7700, beleza? Tá? Oswaldo Cruz, 74, beleza, tá? Daí vai ser o quê? Vai ser sala 130, beleza, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, claro, vou repetir isso aqui para um, tá? Todos os outros vão ser iguais, tá? Beleza, pesquisei construtor. Questão crítica é o seguinte, quando eu pesquiso construtora aqui, ó, aqui tem 20 resultados, ok? Tá? Eu vou passar o próximo aqui, ó, e tem mais resultados. Eu tenho 21 a 40 mais resultados, tá? E eu vou continuar vindo aqui, ó. Claro, talvez algumas não sejam, mas a maioria vai ser. 4160 tem muitos resultados aqui, ó. 180 e tem mais resultados aqui. Claro, alguns não são, mas a maioria são construtores, empresas e tudo mais. Ok? Tá? Aqui tem mais de 100 resultados que está aparecendo. Ok? Tá? E essa que é a questão. Vou pegar e fazer todos.
Ah, mas é bastante serviço. Que bom, cada vez que você coloca aqui, ó, é 1% de chance de ser contratado. Beleza? Tá? E aqui, ó, são muitas construtoras nessa cidade, tá? Não sei o tamanho dessa cidade, parece uma cidade grande. Deixa eu ver, Ilhéus, Bahia, Wikipedia, tá? Mas tem muitas vagas aqui, ok? Tá? Então foi aqui, ó, tipo, muitas vagas mesmo nessa região aqui, peraí, aqui foi, tá? Mas muitas vagas apareceram, beleza. Foi aqui, acabou? Não. O que eu vou fazer em seguida é próxima. Vou usar só construtora? Não. Vou pesquisar aqui, ó, metalúrgica, ok? No Google Maps. E eu vou alimentar aquela planilha também, ó. Então aqui, ó, metalúrgicas. Eu vou pegar todas as metalúrgicas da cidade, beleza? Depois eu vou ter pré-moldado, fabricante pré-moldado no caso. Claro, depende da área que for trabalhar, mas tinha uns casos estrutural aqui, ó. Também tem empresas pré-moldadas, tem mais vagas aqui, tipo, tem mais locais que fazem pré-moldados. Depois, pesquisar empreiteira. Ok? Por enquanto, nem pesquisei engenharia ainda, ok? Tá? E mais um monte de lugar que faz, que são empreiteiras, tudo mais. Por quê? Vai parecer construtor, tudo mais, mas que é a questão. Agora, pesquisar engenharia, ok? Tá? É possível que realmente foi para você mesmo que tinha pesquisado uma metalúrgica. Você disse que não achava, eu achei um monte de metalúrgica na tua cidade, tá? Mas a questão é, engenharia, eu vou fazer uma lista completa dessas empresas, ok? Então, eu faço uma lista gigante. Vai dar 300 resultados. Quanto mais resultados der, melhor, ok? Ilhéus, Bahia. Deixa eu verificar aqui qual que é a população. Tá? Mas a questão é, para uma população aqui, ó, de 160 mil habitantes, eu vou conseguir tranquilamente 160 lugares para entregar um currículo, ok? Imprime todos os currículos. Ó, imprime, vai ter que imprimir 160 currículos. Sim, vai pagar 20 centavos por currículo, vai gastar uns R$32. Sim, vai, tá? Imprime, pega uma pasta grande, pega o Google Maps e vai de lugar a lugar. E vai em todos esses lugares, entrega currículo em todos, tentando falar ou com o engenheiro ou com o dono da empresa, falar justamente que você está buscando o estágio, que você quer aprender, que você não quer salário, você quer só aprender e se ele te der uma oportunidade, você vai trabalhar para ele de graça, tranquilamente. Porque você quer aprender a estrutura. Eu fui numa metalúrgica e não tinha engenheiro. Primeira coisa provavelmente ela tem um engenheiro que só assina. Ok? Você pode falar, eu ajudo ainda fazendo orçamento, eu ajudo ainda acompanhando, óbvio, mesmo que não seja como engenheiro, pode contratar, ou posso ficar aqui só como auxiliar e tudo mais, ou só vir assistir tudo mais, sem contrato nem nada. Você pode fazer isso também. Ok? Mas se tem um engenheiro que só vai lá, você pode contratar como estagiário ainda tranquilamente, mesmo que você faça mais serviço sem acompanhamento tanto do engenheiro, só de vez em quando ligue para ele. Entendeu a questão? Pois é, essa que é a questão crítica aqui, tá? Imprimiu a lista, você vai imprimir essa lista do Excel, claro, demonstrei um, você vai fazer em todas, demonstrei um porque os outros vão ser iguais, tá? Vai em todos os lugares, cortando os lugares e entregando o currículo, ok? Os engenheiros antigos aqui não souberam de metalúrgica, e eu encontrei pelo Google. Pois é, eu encontrei pelo Google. Eu lembro que eu mandei um vídeo para ti falando isso, tá? Tá obrigado para aprender metálicas na prática. Exatamente, tá? É uma excelente opção que você fez, tá? Entendeu isso aqui? Então você vai entregar currículo por tudo, tá? Só nisso você vai ter uma boa chance de ser contratado. Agora você fala, tá, mas e mesmo assim, eu fui lá, eu imprimi 160 currículos, fui em 160 lugares, falei com 160 engenheiros, 160 donos de obra e tudo mais, dono da empresa, e ainda assim, mesmo depois disso, eu não consegui, tá? A questão é, quando eu fiz isso, foi questão de 30 e poucos, eu consegui, beleza? Tá? Mas a questão é, isso vai te dar uma boa chance de conseguir. Se você ainda assim não conseguir, tem outras duas opções que você pode fazer. Opção número 1, você não precisa se limitar à sua cidade. Mas eu moro aqui. Ok, você pode fazer o seguinte. Claro, agora já passou, mas você pode repetir isso aqui ano que vem. Você pode aproveitar de dezembro a fevereiro, onde você vai ter férias, para fazer 2 meses de estágio em outra cidade. Como que você vai fazer isso? Bom, vamos imaginar que você mora lá em Ilhéus, Bahia, tive alguma outra cidade aqui, ó, tá? Mas você tem uma tia que mora, deixa eu ver que cidade é essa aqui, ó, tá? Tem uma tia que mora em Itabuna. Beleza. Você vai fazer o seguinte, em final de novembro, você vai procurar todas as empresas que tem em Itabuna, mesmo procedimento aqui, ó, e você vai lá e você vai pedir para trabalhar durante as férias, ficar lá 1 mês, 2 meses lá, acompanhando. Mas só aprender 2 meses. Você vai aprender muito nesses 2 meses, ok? Então, mesmo que não seja por 6 meses, 1 ano de estágio, você pode fazer isso.
mudar para outro lugar. Ou se estiver fazendo aulas online, né? Quando tiver pandemia, está acabando, mas quando tiver pandemia também pode fazer isso, tá? Ou dependendo do caso, você está fazendo o último semestre, não está fazendo só TCC, eu tive um estagiário que fez justamente isso. Ele trabalhava para mim e uma vez por semana voltava para a cidade para fazer uma matéria, ok? E, por final, a última opção que a gente tem é, eu sei que você quer trabalhar como estagiário e tudo mais, começar na engenharia. Trabalhe como servente numa obra. Mas eu não quero carregar saco de cimento, eu não quero ter que ficar fazendo serviço geral. Se você começar como servente, você vai começar a conhecer engenheiro, ok? Quando eu comecei faculdade, eu tinha que me virar de alguma maneira, tinha que achar um emprego. E eu achei um emprego para trabalhar numa metalúrgica. Okay? Eu morava em Caxias do Sul do mais, então lá chuta uma moita, sai 2 metalúrgicas. Mas a questão é, comecei a trabalhar numa metalúrgica. 3 semanas depois, um engenheiro estava andando, eu comecei a trabalhar na terceira semana que eu estava trabalhando, um dos engenheiros estava passando lá, e dele foi verificar uma peça, puxei assunto, e falei, estou fazendo engenharia civil. E conversei e tudo mais, continuei trabalhando normal. Na outra semana, o chefe da engenharia fala, sai da engenharia civil, entra para a engenharia de produção, e a gente vai te contratar como desenhista, vai aumentar teu salário. Eu não aceitei, mas seria uma questão que no terceiro semestre eu poderia estar trabalhando já na área. Ok? Por quê? Porque ele viu que eu era um cara dedicado, estava trabalhando, e ele viu, esse cara pode trabalhar para nós. Eu não aceitei a vaga, tinha uma vaga disponível de desenhista, eu acabei não aceitando, porque eu queria continuar na civil, e era meio complicado por causa da bolsa e tudo mais, consegui transferir, mas é uma possibilidade que apareceu para mim, por quê? Porque eu comecei a trabalhar em outra área. Ok? Da mesma maneira, se eu começar a trabalhar como servente numa construtora, e você se apresentar para o engenheiro, falar, eu estou fazendo engenharia civil e eu estou no 4º semestre, no 6º semestre, em tal semestre, e eu vou trabalhar por aqui por enquanto, mas quando aparecer uma vaga, eu vou sair para estágio. O que vai acontecer? Assim que ele precisar de um estágio, vai falar, naquela obra que tem 8 serventes, eu quero pegar um servente para ser meu estagiário. Vai ser uma opção interessante para você, beleza? Tá? Agora respondemos as perguntas, tá? O Thiago R. perguntou, o que você aponta como causa de haver tantos engenheiros de Uber? Basicamente, vamos voltar lá porque eu falei no começo do vídeo, da transmissão, para cada 5 engenheiros formados tem 2 vagas. Por quê? Porque tem muita gente fazendo engenharia, mas sem habilidade técnica de ser engenheiro. Okay? Não é questão que não tem vaga para engenheiro, é questão que as vagas que tem vão necessitar uma habilidade técnica muito maior que a maioria das pessoas tem. Tá? E como consequência, muitas vezes vão acabar fazendo outros serviços. E um serviço fácil de conseguir é ser motorista de Uber. Ok? Tá? E a questão é como ser valorizado. É simples, tendo uma habilidade e experiência maior. Ok? E demonstrando essa capacidade. Tá? E claro, demonstrando que você se dedica. Por isso que eu falo de entregar o currículo pessoalmente e conversar tudo mais para conseguir uma vaga. E se precisar começar de servente, você começa de servente, mas começa. Ok? Isso pode servir para ganhar contato para as pessoas que já concluíram, com certeza. E, inclusive, a questão é, você pode estar formado, ok? Você não fez o CREA ainda, porque você não tem dinheiro, você pode ainda se dedicar com, eu estou estagiário, estou no 10º semestre. Beleza? Tá? Enquanto você não conclui o estágio obrigatório, você não se formou ainda, ok? Tá? Para trabalhar como engenheiro laboratório da empresa. Sim, é uma possibilidade também. Tá? Só que com base não recomendo que você já esteja trabalhando em projeto se não tem experiência de obra, porque esse projeto bem é você mandar como que eles vão fazer a obra. Ok? Tá. Agora, tá? Se tiverem mais dúvidas, vamos falar, tá? Eu só vou fazer uma lista geral aqui, mas a questão, respondendo dúvidas aqui, como se detalha uma viga de 14 ligando no pilar? Quais opções temos? Basicamente, você desloca o vergalhão. Tem um vídeo meu sobre qual vergalhão deslocar. Vou até demonstrar aqui, Só abrir o YouTube aqui rapidamente, tá? Mas tem várias pessoas que mandaram dúvidas relacionadas a coisas que tem no YouTube. Então, eu abri o YouTube aqui, tá? Engenheiro estrutural. Qual vergalhão deslocar? Ok, tá? E vai ter um vídeo exatamente sobre isso. Qual vergalhão deslocar é uma ligação, é isso que tu quer saber. Beleza? Tá. Agora, só voltando, vou até pegar a lista que eu tinha aqui, Mas a questão aqui é o seguinte, Se for pensar, a ideia base toda aqui, tá? Esse é, tipo, o passo a passo que tem que entender. Beleza? Tá? Vai ficar meio grande, claro, um bloco de texto gigante, tá? Mas é isso que você tem que entender, tá? O que você quer, realmente quer estágio, vai ser adequado estágio para você, tá? Se quiser tirar um print screen disso aqui depois,
pode tirar um print screen aqui para ler isso aqui, tá? Mas esse que seria o crítico, tá? Esse foi de minhas anotações sobre isso, ok? Se tiverem mais dúvidas sobre isso, você pode ir postando aí, tá? Mas faz isso para você conseguir estágio. Não vai só mandar currículo online. Não vai funcionar, tá? Direto aparece currículo, principalmente currículo genérico, ok? Faz um currículo específico para você, currículo específico voltado para conseguir uma vaga de engenharia, ok? Faz, entrega presencialmente o currículo, não pensa em escritório, e quando for entregar o currículo, para conseguir algo, tá? Entregue a quem importa, ok? Entregue a quem importa, não para qualquer pessoa, ok? Faz aquela lista gigante, igual eu demonstrei, imprime a lista, imprime dezenas de currículos e comece a entregar os currículos. Vai gastar dias? Sim, que bom que você não está trabalhando, né? Aproveite as férias para as cidades e trabalhe como funcionário de uma empresa, ok? Tá? Lembra disso. Tá? Pode apresentar um projeto simples na parte de detalhamento concreto armado específico, encontro de vigas e pilares? Tá. Curioso, tá. Até demonstrar aqui, acho que eu tenho um detalhamento exatamente disso. Deixa eu verificar aqui. Na verdade, isso aqui é um detalhe padrão, né? Tipo, não tem um detalhamento específico para cada caso. Vai demonstrar um detalhe padrão, porque a viga, se você detalhar normalmente, você só vai ajustar ela. Porque você vai ajustar a ligação ali, ó. Mas a questão é, primeiro, ó, deixa eu verificar aqui, ó, tá? Onde é que tem, ó, eu fiz um detalhamento de encontro aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui, ó, um pilar, uma viga que morre em viga, ó. Esse é o detalhamento, ó. A viga vem aqui, ó, e desloca e entra aqui, tá? Esse é um exemplo, tá? Agora, quando é uma viga que alarga, por exemplo, o mesmo princípio, mas inclusive isso aqui, ó, se fosse região de ligação com o pilar, seria a mesma vista, só que de cima ao invés do lado, ok? É o mesmo princípio. Não tem nada, tipo, especial de uma ligação aqui, ó. A questão é deslocar o vergalhão que não está solicitado. Ok? Se fosse um pilar aqui com suas barras, seria a mesma coisa. Ok? Tá? Uma viga que passa em viga, seria uma questão assim, tá? Mas, claro, tem que fazer o seu detalhamento baseado em cada caso. Ok? Tá? Essa é a questão. Isso aqui é um detalhamento que você vai colocar na sua obra como geral. Você não vai, tipo, para quando uma viga está deslocando o ferro, eu vou sempre detalhar. Não, porque as 10 vigas que eu precisar deslocar o ferro vai ser o mesmo princípio. Ok? Até tem uma aula sobre deslocamento da viga em si, tá? De como ligar, colocar estribos numa ligação. Vamos lá. Em muitos casos, o pessoal tira o estribo dos pilares e deixa assim. Correto, tá? Estribo aberto acaba sendo a situação. O correto é realmente detalhar estribo aberto para realmente colocar. Deixa eu ver se eu tenho detalhamento aqui, ó. Mas isso aqui, ó. Algum detalhe assim, ó. Onde os estribos gerais são assim, os estribos abertos são assim, ó. Tipo, 3 estribos abertos duplo junto à viga. Ok? Tipo aqui, ó. Estribo duplo aberto. Não é uma coisa complicada de fazer e dá uma estrutura bem mais adequada, tá? Magnata XPG, você costuma colocar desconto nos seus cursos? Não, tá? Eu não faço desconto porque meu curso é um valor fixo, tá? Eu não vou fazer um desconto específico, não faço Black Friday, nada do tipo, ok? A única questão é, a única certeza que você vai ter é que meu curso eu vou cobrar baseado na quantia de aulas que eu tenho. Tá? O que aconteceu agora recentemente é que no curso Concreto Armado, por exemplo, eu incluí um módulo de escadas especiais e um módulo de piscinas, e eu aumentei o preço, ok? E eu não vou fazer redução de preço, tá? Se quer comprar um curso, não vou falar, espera 3 meses que vai... Não, tá? Eu faço meu valor e conforme eu vou lançando mais coisas, os alunos que já compraram vão continuar tendo acesso, ok? Então, se você comprou o curso quando estava um valor menor, eu vou inserir aulas novas, vai ter acesso a aulas novas, tranquilamente. Agora, se não comprou, deu um valor maior, tá o valor maior. Tipo, eu não volto o valor, tipo, eu não faço redução de valor, porque, tipo, eu não estou caçando aluno tendo poder mais. Não, eu tenho uma meta de quanto que eu quero ganhar por mês, eu tenho uma quantidade de alunos que eu quero ter, e eu vou aproximando isso, tá? Eu posso fazer aumento, mas eu não faço redução de valores. Talvez, quem sabe no futuro, eu faça tipo um curso básico, tipo, só um curso básico eu faço um desconto, mas daí vai ter menos opções, entendeu? Mas vai ser um valor menor por menos opções. Eu não vou fazer, tipo, liquidação de curso, tá? Não é o objetivo aqui, tá? Se tiverem mais dúvidas aí, pode ir falando, tá? Se chegou agora, quer fazer subestágio, a primeira meia hora dessa transmissão foi tudo sobre estágio, tá? Se tiverem mais dúvidas sobre estágio, podem postar aí, mas segue aquele procedimento que eu falei, que você tem uma chance pesadíssima de conseguir um estágio, mesmo que gaste uma semana caminhando para lá e para cá. Ok? Tá? O PG, Construção Civil, mandou e-mail, né? Para quem estava na lista, recebeu um e-mail sobre isso, mas ele mandou um e-mail se eu tinha alguma indicação de software para dimensionamento de estacas pelo método SPT. E a questão é, o método SPT é um método que pode ser feito planilhado. E se você consegue fazer por uma planilha, não faça por um software, porque você consegue fazer de maneira mais simples.
ok? Tá? Por que que quando eu vou na padaria da esquina, eu vou a pé? Por que que eu não pego, sei lá, minha moto e vou de moto para andar uma quadra? Porque é uma coisa muito mais complicada de fazer. Faz o método mais simples. Então, eu tenho o SPT, eu vou calcular uma estaca, tranquilo, eu consigo calcular a estaca por planilha. Agora, daí falou em estacas em grupo, tipo galpão. Daí eu realmente considero, tipo, eu faço um modelo da estaca no FTools, que é um software mais simples que eu posso fazer. Como eu trabalho com CIP 3D, na prática eu faço CIP 3D, que é um FTools 3D. Tá? Mas, a questão é, um FTools você tranquilamente, você precisa encontrar os coeficientes de mola cada metro. Tá? E estacas em grupo, dificilmente vai acontecer junto com o galpão, porque o galpão é mais eficiente ter uma estaca de diâmetro maior, ou duas no máximo, tá? Mas coeficientes estacas em grupo realmente é só uma consideração de formulário, que também pode ser feito por planilhas tranquilamente. Vamos lá, curioso. Em uma laje treliçada apoiada em viga de bordo, o cobrimento com das vigas X e Y iguais, só entortar o aço dentro da viga, peraí. Você tem uma laje treliçada e ela está apoiada em vigas, ok? Tá. Primeiro que você só vai ter viga num eixo, né? Porque a laje treliçada é unidirecional, tá? Mas a questão é, quando você tem uma laje treliçada, você pode fazer uma coisa assim, ó. Cadê aqui, ó? Tá? A armadura da laje você pode dobrar para cima sem problemas aqui, tá? Só para não transpassar, mas se bem que ela não vai transpassar porque ela vai estar mais embaixo, tá? E a armadura negativa vai ficar alinhada aos estribos, também não vai atrapalhar em nada, ok? Voltando para as dúvidas que vocês têm aqui, podem postar dúvidas à vontade, tá? A princípio, ideal voltado para estágio, mas qualquer pergunta pode ser feita. João, como você faz a compatibilização de projetos no seu escritório? Tá. A questão aqui é o seguinte, João. Existe uma hierarquia de projetos, que é o quê? Que é o arquitetônico, depois o estrutural, depois hidráulico, elétrico e tubulações. Ok? Esses três podem ser feitos juntos. Tá? A questão é, eu vou ter que ter o hidráulico, elétrico e as tubulações para fazer uma compatibilização. Então, o que geralmente acontece, geralmente eu faço, é o contrário. É a pessoa que está fazendo hidráulico, elétrico e tubulações que vai fazer a compatibilização e eu vou só auxiliar ela. Por exemplo, o que acontece regularmente é, tem um engenheiro que está fazendo projeto hidráulico. Eu falar, eu preciso passar um cano em algum lugar. Eu falar, essas são as suas possibilidades. Inclusive, na verdade, eu geralmente mando um detalhamento padrão pro engenheiro saber, mas pode colocar no hidráulico aí tranquilamente. Cadê o detalhamento de... Aqui, ó, furos e vigas. Geralmente eu deixo, chamando esse desenho aqui para ele saber. Ok? Que vai ter, tipo, ter um mínimo de 6 centímetros de altura, claro que vai variar pelo cobrimento, mas uma ideia base, faço um ajuste para cada caso, ok? Tá? Que os furos têm que estar mínimo 2 alturas dos pilares, ok? Que deixar embaixo, longe do apoio, porque vai estar garantido, apesar de poder subir um pouco em alguns casos, ok? Eu deixo um detalhe de furo vertical, tá? E daí eu falo o que para ele? Para qualquer furo vertical, ele tem que pedir a autorização para mim, e para qualquer furo que ele precisa colocar mais alto, ele tem que pedir autorização para mim, e eu posso fazer, ok? Mas daí eu posso encontrar o ponto ideal. Essa que é a questão. Então, eu passo para quem vai fazer o projeto esse detalhe. Eu falo, essas são as regras para você seguir, tá? Seguindo essas regras, beleza. Se ficar com alguma dificuldade, me passa o que você precisa de canto e tudo mais, a gente conversa como conseguir, ok? E geralmente eu falo para ele fazer um shaft no arquitetônico para não ter problemas. Se pedir um arquitetônico, já pensa, onde que eu posso colocar um shaft para não ter problemas? Tem um detalhe de dreno para rimo? Tá. Basicamente a questão aqui é o seguinte, você tem duas possibilidades de dreno. Okay? Você tem o dreno para o lado ou o dreno para frente, ok? Cadê aqui? Avenida estrutural, deixa eu verificar se eu tenho um detalhe aqui de... Ok, deixa eu pegar um mais recente aqui, ok, tá, pode ser... Esse aqui não é tão recente. Deixa eu pegar, pode ser esse aqui, vamos ver se esse aqui vai ter detalhe. Provavelmente eu tenho detalhamento, tá? Deixa eu verificar aqui, ó. Mas a questão é, o que você vai ter que ter é o quê? Primeiro, cano PEAD, ok, tá? Tubo de drenagem corregado com uma inclinação, que der a altura dessa parte de pedra de mão tem que ser suficiente para a inclinação do cano, ok, indo para a rede de esgoto. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade que você tem, tá? Você tem as duas, depende de cada caso, qual que pode ser aplicada, para que seu muro de arrimo, ok? Você passa um barbacan aqui. A de cada 2 metros você coloca um barbacan para fazer a drenagem, ok? Cada um dos casos vai ser para questões específicas, ok? Há problema de apoiar uma viga de 14 em um pilar circular de 30? Não, só vai gerar uma excentricidade de cabo. Vamos imaginar que tem um pilar circular, vamos dizer assim, ó. Vou imaginar que eu tenho um pilar circular aqui, ó, tá? E desse pilar não está conectado a laje nenhuma e eu tenho uma viga aqui, ó, tá? Então, beleza. Isso que vai gerar excentricidade. Agora, se tiver uma outra viga aqui na excentricidade, em qualquer outro ponto aqui, beleza, uma viga vai equilibrar a outra, ok? Tá, mas isso aqui vai gerar uma excentricidade no pilar, daí se tiver outra viga, ela equilibra, ok? Essa que é a questão. Mas tendo isso, não tem problema, só tem que calcular o pilar para excentricidade.
Ao olhar um projeto, todas as vigas têm o estribo da mesma altura e cobrimento. Ok, o cobrimento é normal. Se todas as vigas têm 40, todos os estribos vão ter, sei lá, 35. Tá? Nos pilares de canto, os vergalhões ocupam o mesmo espaço. Primeira questão. Na região do pilar, você só tem estribo do pilar. Você não mantém os estribos da viga. Ok? Os estribos da viga morrem assim que chega no pilar, porque ali só tem uma biela de compressão. Ok? Então, você mantém só os estribos da viga nessa região. Tiago, o que você acha a respeito de usar o F-Tool para analisar a instabilidade global da estrutura de madeira mais simplificado? Tranquilamente, ok? Desde que você faça o diagrama corpo livre da estrutura e ela tenha uma padronização, pode verificar tranquilamente. Agora, tem que ser uma estrutura bem alta para necessitar verificar a instabilidade global, ou bem esbelta. Ok, tá. Ok, uma torre de 2 metros com 12 metros de altura, tem risco de instabilidade global. Tá? Mas a questão é, geralmente, quando o dobro começa a ficar mais alto, tem mais risco de instabilidade, eu vou partir para algum software que eu consigo verificar melhor a instabilidade global. Apesar do que o F-Tools pode fazer tranquilamente, desde que a estrutura seja toda em pórticos, você não tem nenhum modelo, nenhuma coisa inclinada, nem nada do tipo. Isso tu pode fazer. Beleza? Voltar para as perguntas que eu tive aqui. Da indicação do software já respondi. Beleza. Tá? O Vitor Hugo, que está aí também na descrição, ele perguntou sobre escada de espinha de peixe. E, na verdade, a questão é que, se eu ficar aqui, ó, detalhamento de escada espinha de peixe, tem uma aula justamente sobre isso. Cadê aqui, ó? Detalhamento de uma escada de espinha de peixe, que eu lancei faz 4 meses, ok? E a questão é, uma escada de espinha de peixe é basicamente 2 escadas flutuantes grudadas uma na outra. Ok? Não tem nada especial nelas. Curioso. Hoje eu vi um vídeo seu em que você falou que o pilar não precisa ter mesmo largura da viga. Com certeza, não tem regra nenhuma que diz que precisa. No derma de rigidez, existe alguma armação especial quando o pilar tem largura menor? Sim, existe. Já que você é curioso, você poderia ter pesquisado, mas vigas largas, né? Quando uma viga é larga, tá? Você tem que fazer um modelo que o pilar é esse aqui, ó. Tem vídeo exatamente sobre isso. Viga mais larga que o pilar e como fazer um modelo de bielas e tirantes. Não é um modelo complicado, é só uma verificação local. Beleza? Boa noite aqui. Se tiver alguma dúvida, lembrando que na primeira meia hora a transmissão foi tudo sobre estágio em si. Se tiver alguma dúvida ainda de estágio, podem postar. Caso contrário, eu vou respondendo dúvidas gerais que eu tive durante a semana, tá? Fazer tipo um apanhado geral. O Daniel perguntou sobre o setor agro, que na verdade aqui a gente deve entrar também para estágio, ok? Porque eu não cheguei a abordar, mas empresas que constroem silos, por exemplo, coisa do tipo, muitas vezes vão ter vagas, ok? Tá? E realmente o setor de agronegócio está crescendo bastante, tá? Tem muitas construções, inclusive eu peguei vários projetos já de silos, por exemplo. Por quê? Porque mal bem tem muita construção de silo, tá? É uma construção pesada, é uma construção de alto valor, mas que poucos engenheiros sabem porque na faculdade não ensinam a calcular um silo. E, infelizmente, a maioria das pessoas que têm cursos aqui de calcular silo, que é só lançam no TQS como se fosse um prédio. E dá umas maluquices e o resultado sai tudo errado. Tá? Então, a questão é, dimensionamento de silo é uma questão que tem pouca oferta. Tá? Não é questão que tem muita demanda, é que tem pouca oferta. Okay? Tem muito mais dinheiro em construção de prédios, só que tem, para cada construção de prédios, tem muitos engenheiros competindo. Não é questão para o setor agronegócio. Tá? Tem muito engenheiro que ganha bem construindo silos, porque é uma região que tem muita necessidade. Só que, claro, eu moro em São Paulo, capital, e eu tenho raiz aqui, eu não posso sair daqui, daí complica trabalhar no setor agro. Agora, se você aceita se mudar para o Goiás, Mato Grosso, coisa do tipo, vai ter bastante vaga lá. Inclusive, eu consegui vaga porque eu me mudei para lá. Tá? Com a dimensão da sapata, força cortante. Não tem nada na norma especificamente sapatas. Com certeza não tem, porque a norma não tem. Calcula a resistência de uma peça que se chama sapata. Igual eu falei semana passada, cuidados formulários. Não importa o nome de batismo de uma estrutura. Ok? Tá? Pergunta é, uma viga, uma peça, um pilar de 14 por 40, ou uma viga de 14 por 40, qual que tem a maior área? Você falar assim, a área tem que ser a mesma, ok? É que nem o Chaves falar, essa conta eu só sei fazer com maçã. Não, tá? A norma tem 2 contas. Verificação da força cortante em uma peça sem estribos e uma peça com estribos.
Você termina, minha sapata é sem estribos ou com estribos? Ah, vai ser sem estribos, beleza. Então você usa o VRD1, que é para cálculo de qualquer peça sem estribos, ok? A norma não tem cálculo com maçã e cálculo com laranja, ok? Você fala, se você calcular placa de laje, você calcular cortando de laje, você vai falar igual o Chaves falar, você vai fazer a conta com laranja, ok? Boa noite. Curioso. No encontro das vigas nos pilares de canto, no projeto eu vi as barras longitudinais ocupam a mesma cota. Sim, você tem que fazer aquela dobra, você tem que pedir para o engenheiro qual barra deslocar, mas a questão é, você desloca a barra. Eu falei para assistir o vídeo sobre qual vergalhão deslocar. Muitos engenheiros não usam essa regra, tá? E a gente tem, tecnicamente, uma permissão normativa de não fazer esses detalhamentos, desde que você trabalhe, não, digamos, não aproveite o comprimento melhor, tá? Menor, no caso. Você pode fazer uma otimização que é detalhar esses encontros aqui, ó, em troca de ter um comprimento menor, que é o quê? Pegar aqui, ó, na NBR, aqui, ó, cadê isso aqui? Não é esse aqui, ó. Cadê aqui sobre comprimento? Tem um item justamente sobre isso. Aqui, logo agora eu vou encontrar aqui, ó. Quando houver o controle de adequado, qualidade de limite de tolerância, ok, tá? O controle rigoroso deve estar em projetos, então tem que ter um controle de como fazer o transpasse das barras e tudo mais, ok? Da posição das barras, a gente pode reduzir em 5 milímetros e dar uma otimização, tá? Mas a questão é, você tem que pedir para o engenheiro que te passou esse projeto estrutural falar, como que eu tenho que fazer o transpasse das barras? Ele tem que mudar todo o projeto? Não, ele tem que fazer um detalhe do transpasse das barras. Se ele te entregar um detalhe, igual eu te mostrar, inclusive para você mesmo antes, se entregar um detalhe assim, ó, tá? Viga que morre em viga, para fazer isso todas as vezes, se tem 15 vigas que morrem em vigas, vai ser o mesmo detalhe 15 vezes, entendeu? Opa, beleza? Vamos ver o que mais que eu tenho de dúvidas aqui. O Guilherme falou que em alguns lugares, o Ministério Esplanada em Brasília foi construído com seixo, realmente era o que tinha, realmente é a questão que muitos eram construídos assim mesmo e não tem o que fazer, tá? Dá para ficar menor, mas é o que acontece na prática. Tá? Rodrigo, o Rodrigo perguntou, tá? Se tiverem mais dúvidas, pode ir postando aí, tá? Novamente falando, tá? A primeira meia hora da transmissão foi justamente sobre estágio, agora eu vou responder dúvidas geral. Ok? Tá? Ele tem uma pergunta sobre em uma laje maciça, por exemplo, tá? Ou qualquer laje, na verdade. O negativo não encosta no fundo? E, na verdade, não. Tá? A questão é a seguinte, simples assim, ó. Tá? Eu tenho uma laje e ela é assim, ó. Tem uma laje que ela é assim. Vou imaginar que ela tenha 10, ok? E o detalhe do negativo pede isso aqui, ó. Com uma dobra está de 8. O que eu vou fazer na prática é uma dobra assim, ok? Nada impede de fazer uma dobra maior. Entendido? Essa que é a questão, basicamente, de negativo, positivo geral aqui. Claro, na verdade, na borda específica, eu posso até fazer uma dobra assim, né? Mas essa que é a questão de negativo aqui. Beleza? Deixa eu ficar o que mais que a gente tem de dúvidas aqui. O Bacatal falou que elementos finitos é o futuro do cálculo estrutural. Tá? Perguntou se é ou se nunca chegará no nível do cálculo convencional. E a questão que a gente tem sobre elementos finitos é simples. Elementos finitos é um cálculo extremamente complexo para uma verificação extremamente avançada. Não vai ser começado com elementos finitos, a gente vai começar com um modelo mais simples que permita uma verificação adequada. Tá? Eu nunca vou pular para um software complicado se posso fazer uma verificação simplificada. Ok? Igual eu falei antes, eu não vou... carro é a inovação e ninguém mais vai andar a pé. Tá, eu tenho que ir na esquina aqui, uma quadra aqui, eu vou pegar um... Não vou pegar um carro, vou ir a pé, porque por uma questão simples, eu não preciso. Ok? A questão de elementos finitos é tipo, avião, tá? Eu não vou pegar um avião para ir a 10 km aqui. Não compensa, tá? Então, elementos finitos é um cálculo extremamente complexo, que a distância for extremamente grande, for uma questão extremamente complexa, tá? Tipo, eu tenho uma estrutura em casca, coisa do tipo, aí eu aplico elementos finitos. Eu não vou aplicar elementos finitos quando é uma estrutura retangular, tudo mais, estrutura de prédio, mas não tem por que aplicar elementos finitos. Ou quando é uma curva padrão, que não tem dificuldades, não tem para aplicar elementos finitos. Tá? Além disso, normalmente um modelo intuitivo, e lembrando aquela regra, quanto mais completo o modelo, mais complexo o modelo, e quanto mais tempo gasto modelando, menos tempo gasto otimizando. Ok? Então, se você quer uma estrutura pouco otimizada, extremamente complexa, cheia de erro, aí você parte sempre por elementos finitos. Daniel, ao se deparar com as suas primeiras obras de silo, como o senhor procedeu? O primeiro silo que eu fiz, não sei, agora não lembro quantas, mas foi entre 8 e 10 horas de consultorias
para tirar dúvidas sobre o procedimento executivo, tá? Para verificar essa taxa de aço que eu encontrei, esse cálculo que eu fiz, essa verificação, faz sentido ou estou fazendo maluquice? Tá? E eu tirei dúvidas com um engenheiro que tinha experiência nisso, tá? Não abracei um projeto complexo sozinho, feito doido, tá? Não faz sentido isso, tá? Eu já tinha experiência prévia? Não, eu não tinha experiência em silos, ok? Tá? Só a questão que eu tinha já administrado reservatórios, ok? Ele tem similaridades, mas a questão é que eu entrei em contato com um engenheiro que sabia, ok? Conversei com ele, fiz consultoria e tudo mais, ok? Fiz um modelo base, passei para ele, ó, eu fiz isso, faz sentido, não faz? Como que tá? O que acontece? Então, verifiquei assim, tá? Porque não faz sentido eu abraçar sozinho um projeto que eu não conheço. Como ficaria o beiral de canto de uma laje treliçada? Igual ao beiral de canto de qualquer outra laje. Primeira coisa que eu faria seria o seguinte, pegando pelo MBR 18, tá? Vai ter um desenho exatamente disso. Tá? Vou pegar aqui, não sei se está com borda, mas tem um item da norma justamente sobre o canto de uma estrutura. Cadê aqui, ó? Na pilar de borda, cadê aqui? Mas tem um item, uma imagem da norma que fala justamente sobre essa. Aqui, ó. Tá? Vai ser isso aqui, ó. Ah, mas é uma laje treliçada. Mesmo princípio. Pego um ancoragem aqui, ó, e dobro e entro aqui. Tá? E a questão também que tem que ter uma barra transpassando aqui, ó. Deixa eu ver, eu acho que tem um detalhe padrão que eu uso. Cadê aqui? Detalhamento da borda de uma laje treliçada aqui, ó. Cadê? Tem um lugar aqui, eu não lembro onde é que tá, mas eu tenho um detalhamento padrão que eu sigo aqui, ó. Viga de borda e balanço. Ok, viga de borda com que tá junto à laje, depois vou detalhar um armador de borda aqui, ó, tá? E coloco 2 barras corridas. Por quê? Para suportar os efeitos de borda, tá? Que eu vou ter efeitos ali, tá? João Paulo Canezin. Com quem você já fez consultoria? Cara, eu não fiz consultoria tipo, com engenheiros que tem canais e tudo mais, tá? Eu fiz consultoria já com uma engenheira que fazia silos, ok? Tá? E eu fiz consultoria também com um professor meu, tá? Mas não é tipo alguém famoso, tá? Professor Walter, tá? Mas não é alguém famoso também. A pessoa que fez consultoria não é ninguém famoso que tem canal no YouTube nem nada do tipo. Ok? Já tirei dúvidas com o Lucas Ramires, que é a pessoa mais próxima, tá? Mas foi a consultoria como um todo. Em laje maciça com vigas, tem como introduzir AES na zona do pilar de laje no CIP? Tá. Cid, essa parte me ensina a apertar o botão do software, eu vou limitar os cursos, tá? O objetivo aqui não é ensinar a como usar software, ok? Tá? A questão aqui é o seguinte, se você não consegue fazer um software, faz manual, verifica manual, não se limita por software, ok? Tá? Se você for se limitar o que você consegue fazer no software, você está se limitando demais, ok? Verifica manual e se você tiver experiência com o software, você consegue fazer mais rápido depois com o software. Caixa de pluvial em concreto armado? Cara, não tem detalhe específico, mas é basicamente similar a um muro de arrimo, mini muro de arrimo, ok? Voltando para as dúvidas que eu tenho em geral aqui, tá? Lembrando que se você entrou agora, tá? A primeira meia hora de transmissão, você pode voltar para assistir. A primeira meia hora de transmissão foi justamente sobre como conseguir estágio, tá? Pretende voltar ao grupo do WhatsApp? Tiago, a questão é, eu não tenho tempo livre para fazer um grupo do WhatsApp público que eu posso tirar dúvidas gratuitamente, ok? Eu tenho 5 grupos, eu acho que eu tenho 6 grupos, ok? Eu tenho 6 grupos de cursos, porque tem 2 com concreto armado, onde eu gasto muito tempo tirando dúvidas e gravando vídeos para os alunos, ok? Então eu não tenho tempo para um grupo público que eu vou tirar dúvidas gratuitamente, ok? Que mal bem o que aconteceu naquele grupo é que a maioria das dúvidas eu respondia, ok? Eu respondia, tá? O que eu posso fazer, quem sabe, tá? Que é uma ideia que pode ser eficiente, é eu criar um grupo de WhatsApp para avisar dos vídeos, mas não seja um grupo que eu possa comentar, porque realmente eu gastava muito tempo naqueles grupos, cara, eu fiquei a cronometrar, mas tipo, eu gastava 2 horas por dia respondendo dúvidas e tudo mais. Por mais que, ok, legal responder dúvidas, era tempo que eu não estava respondendo aluno, era tempo que o projeto estava atrasando, era tempo que eu acabava perdendo, ok? Pedro, a armadura negativa de uma laje pré-fabricada é o que ele colocar, tá? Mas tem outra questão que ele falou, tá? É uma dúvida que, tipo, muitas pessoas têm, tipo, não faz sentido. A maior parte da laje treliçada na base tem isopor, tá? Ou seja, não resiste compressão? Não faz o menor sentido isso, ok? Uma laje treliçada consegue resistir tranquilamente compressão embaixo, porque, mal bem, 1/4 a 1/5 do que ela tem na base é concreto. Não faz sentido você falar,
tem pouco concreto, a maioria parte é isopor. Beleza, tá? Vamos imaginar uma viga, ok? É um problema que as pessoas têm que... Não faz sentido, mas tem, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma laje aqui, ó, tá? E eu tenho uma viga aqui, ó. Vamos imaginar que tem momento negativo, tá? E daí eu tenho, tipo, uma viga de 20 centímetros, mas a laje, sei lá, tem 4 metros aqui. Aí tem 4 metros para cá, tá? Esse ar aqui no contorno resiste à compressão? Não. Bom, uma viga, toda a lateral dela é ar, então não resiste à compressão também. Não faz sentido, ok? A ideia é que se tiver concreto suficiente para resistir à compressão, ok, tá? Aqui eu falar, mas o topo está tracionado, né? Bom, concreto no topo não resiste à tração e quase tudo é concreto. Não importa, tendo o aço para resistir, ok, tá? Não tem essa ideia de que laje treliçada não resiste à compressão porque tem enchimento. Beleza, tá? A laje treliçada, então o topo não resiste à tração também porque a maioria parte de concreto. Vitor, a licença dos cursos é vitalícia? Não, tá? Os cursos têm duração de 12 meses no acesso e você pode renovar por 20% do valor, ok? Como, enquanto você está no curso, você tem direito a tirar dúvidas quantas vezes você quiser dentro do grupo e você vai ter a minha assessoria, eu não dou acesso vitalício, porque senão eu teria que ficar ajudando pro resto da vida alunos que compraram um curso 5, 6 anos atrás, ok? Tá? É 1 ano e você renova por 20% do valor. Qual a diferença do consolo curto e muito curto? É a verificação básica e a verificação e o modelo dele, tá? Um consolo curto, ele funciona assim, ó. Tá? Porque um consolo curto, ele tem uma biela e ele tem um tirante. Enquanto que um consolo muito curto, ele é assim, ó. Tem um consolo muito curto aqui, ó. Tá? Ele é assim, beleza? E dele tem tirante, ele tem outro tirante aqui, ele tem um tirante aqui, ó. E dele tem uma biela aqui, ele tem uma biela aqui, ele tem outra biela aqui. Tem várias bielas e vários tirantes. Ok? Tá? Melhor fazer na verdade, Ricardo, dentro do Instagram, dentro do WhatsApp também eu consigo, e tem muito mais pessoas que usam o WhatsApp, tá? Mas pergunta para saber dúvidas, tá? A questão é, eu já tenho um método das pessoas enviar as dúvidas, que é o meu e-mail, que é respondendo ao e-mail que eu envio semanalmente, e também é me mandando mensagem por e-mail ou por WhatsApp. Aqui eu já tenho um método, tá? Eu acho que até vou considerar essa opção de criar um grupo geral aí para mandar as dúvidas, tá? Mas realmente Telegram, muito menos pessoas usam. Marcos Antônio, tá? Inclusive você responde, se for um grupo for fechado, vocês nem têm interesse de entrar, tá? Mas a questão, vamos ficar aqui, foi perguntado aqui, ó, tá? O Marcos perguntou, né? Vamos imaginar que eu tenho uma estaca. Eu tenho uma estaca lá vamos imaginar uma estaca lá de 30 de diâmetro, ok? Tá? 30 de diâmetro, 30 vezes 30 vezes 0,8 com 8 metros, ela vai ter um peso tipo de 1 tonelada, 1,4 toneladas. Será que eu tenho que descontar essa carga do total que a estaca resiste? E a resposta é não, a gente não precisa. Por quê? Número 1, tá? O solo que eu removi, ele tinha uma densidade tipo 2/3 do peso da estaca. Então, essa primeira questão, já alivia isso aqui em 2/3. 2, a gente só considera os últimos 20 diâmetros da estaca na resistência. Ok? Então, o topo ele vai dissipar a carga também, pelo menos o peso próprio dele. Tá? E 3, tá? Uma estaca adequada, ou seja, uma estaca que apoia no SPT de 30 ou mais. Não aquelas maluquices, tem uma estaca apoiada no SPT 5. Não, daí não dá. Tá? Vai resistir uma carga muito alta. Tá? Uma estaca de 30 suporta 30 toneladas, 35 toneladas, tranquilamente se apoiar SPT 30 ou mais. Ok? Tá? E o peso dela é pouca coisa. Imagina essa estaca de 8 metros aqui. Ó. Lembra que tem que descontar de por aqui por 3, porque já tinha peso do solo. Dá tipo 480 quilos em uma estaca que tem 30 toneladas de resistência, é uma diferença mínima. Então não é preocupante essa carga da estaca, tá? Mas a gente não considera, porque a gente também não considera parte da resistência lateral dela, a gente não considera o solo que a gente tirou, beleza? Tem alguma recomendação para concretar a viga semi-invertida ou invertida? Se concretar em 2 etapas, tem que ter reforço? Sim, tem que ter reforço, mas é o mais fácil. Você concreta ela até o nível da laje e depois concreta o restante. Vai dar um reforço, sim, vai dar algumas barrinhas a mais em troca de um processo executivo muito mais fácil. Curioso, existe método de considerar momento fator em um consolo que serve de apoio monoliticamente em um pilar de divisa? Sim, tranquilamente, você só adiciona um momento fator adicional no modelo, ok? Que vai dar uma taxa de teste adicional no lado tracionado, então, superior no caso, ou se ele girar de um sentido ideal, daí vai reduzir os momentos, tá? Mas é só uma verificação adicional da seção ali que vai aumentar ou reduzir a taxa de aço no topo. A vantagem do Telegram é que não tem limite de membros. É só fazer mais que um grupo. Divaritana perguntou
por que a gente não deve fazer mudança de pavimentos, né? Porque muitas pessoas falam, tipo, o pilar começa com construção e depois muda. Isso aqui não vai economizar na obra? E a ideia é que tecnicamente sim, só que tem um problema. Primeiro, tá? Tem 6 problemas nisso. Eu até postei isso aqui no Instagram, inclusive, tá? É possível. A questão é, primeiro, eu vou ter apartamento, vai ter pilar maior, ter apartamento menor, então pessoa que mora no terceiro andar vai visitar quem está no sexto e daí vê que o quarto dela tem um pouquinho mais de espaço e cabe ali um armário maior. Então teria que ser vendido cada planta com uma área diferente. Vai ter que cortar um pedaço da caixaria todo andar, o que não é tão difícil, só tirar um pedaço da caixaria, mas vai ter que emendar um pedaço nas vigas e vai entupir de emenda nas vigas. Okay? Então não é eficiente entupir de emenda nas vigas. Eu vou ter que cuidar em modificar a posição dos arranques todo andar. Se não for cuidado, eu perdi 2 barras, vai ter complicação. Tá? E, a não ser que eu alinhe o pilar pelo eixo, todo andar eu vou ter uma excentricidade que vai gerar momento fator nas vigas. Okay? Além disso, vai ter menor rigidez na ligação e detalhar cada andar de maneira diferente. Então, não compensa como base mudança de seção. O que eu geralmente faço é o quê? Uma mudança de seção geral nos pilares da garagem para baixo. Ok? Então, até chegar no nível da garagem, de cima para baixo, né? Os pilares têm uma seção constante, chegou no nível da garagem, chegou no nível térreo, aí modifica. Ok? Isso tem que ser mais eficiente. O Eduardo perguntou, naquele vídeo de escada caracol, por que a carga é triangular? E a questão é que o único específico da escada caracol, né, se for olhar de cima, mas o degrau ele é assim, ó. Tá? Então ele começa tipo no zero, no eixo do pilar aqui, ó, e ele vai alargando, então a carga também é triangular. Não que seja diferença crítica, porque o crítico realmente é o momento fator de uma carga local. Que a gente tem dúvidas aqui. Tá, vamos voltar para cá, tá? O João Guilherme perguntou naquele vídeo de cargas, vídeo da NBR 1020, né, que é a nova NBR 1020 de 2019, veio com uma exigência de verificação de cargas locais que até hoje EBERIC, CIPECAD e TQS não fazem. Ok? Tá, mas a NBR 1020 de 2019 veio com essa verificação. E a questão é que os softwares atualmente não fazem. Ok? Como que teria que fazer? Tá? E o problema é, não tem um jeito simples, um modelo simples que eu posso só apertar um botão no software e liberar isso. Não funciona assim, ok? Tá? O que eu teria que fazer é realmente fazer uma verificação local, que não vai influenciar no modelo global, porque as cargas locais, cargas pontuais, é igual trem tipo. Isso é um modelo local, tá? Uma carga pontual não vai verificar no global, só tem que verificar se o global é crítico, tá? Vou criar até um grupo aqui, gestão, tá? E daí eu vou até criar um grupo, um link que eu tenho interesse, tá? O Curioso perguntou, pode usar Parabolt para fixar telhados escondidos em platibanda na capa da laje treliçada? Questão aqui é o seguinte, desde que você dimensione a laje para isso, ok? Tá? E eu acho difícil que você consiga passar uma laje treliçada com Parabolt na capa, ok? Então, você tem que verificar, a primeira questão básica, assim, tipo, você tem que verificar se resiste, tá? E a questão é, quase certo que não vai resistir, ok? Mas, se você verificar se resiste, ok, você pode fazer, ok? Mas dificilmente vai resistir, tá? Esse que é o problema. Concurso de engenheiro, já fez? Sim, já fiz concurso de engenheiro, tá? E a questão é uma possibilidade para quem for, digamos, tentar formado e não tem uma vaga, fazer um concurso de engenharia. Só que é tipo uma vaga para 200, 300 pessoas participantes. 200 pessoas que estão competindo. Então, a chance de passar é muito baixa se for um engenheiro que não tem experiência. Tanto que um último curso, eu até conheço um engenheiro que passou um concurso, ele trabalhou por mais de 20 anos na engenharia até ele realmente conseguir passar no concurso. Não é questão, eu estou recém-formado passar no concurso, tá? Muita coisa que você precisa saber para passar no concurso, você está adquirindo com experiência ou com vários anos de estudo, beleza? Bom, eu criei um grupo aqui, imaginando que vocês têm interesse, tá? Postei um link dentro, aí, ó, tá aí, ó, o Duarte Engenharia, passou em concurso público ano passado, se não me engano, e agora está trabalhando como engenheiro da prefeitura,
tá? Mas o Duarte de Engenharia tem cabelo branco e tem muita experiência e já xingou centenas de pedreiros, já mandou fazer um monte de obra, mandou refazer e corrigir, ok? Tá? Carlos, tá? A questão é que eu estou usando StreamYard, tá? Então é um software específico que eu estou usando, tá? Um site, na verdade, específico que eu estou usando. E daí a questão que eu estava falando de cargas locais é uma verificação local que a gente tem que fazer, que é necessária, tá? Essa verificação local é feita como? Basicamente, eu faço um modelo só local. Inclusive, pilares de garagem tem que ser feita uma verificação local. Tem algumas verificações que muitas vezes nem vai precisar de aço adicional. Ou muitas vezes vai precisar um aço muito maior. Só que tem que ser feita uma verificação local e só se no local não passar, eu vou para o global. Mas eu nunca verifico global de momento tipo de esforços de cargas pontuais, ok? Eu nunca lanço carga pontual dentro de um modelo estrutural global, porque vai dar um modelo incorreto. Beleza? Curioso. Se fosse modelar uma trilha de laje treliçada, uma vigota dupla trilha, eu consideraria a seção retangular nas 3 ou usaria uma seção T? Eu usaria uma seção T, tá? Então vamos imaginar a seguinte situação. E a primeira questão é que não é igual a uma laje T normal. Bom, uma laje treliçada normal é assim, ó. Então está aqui minha capa, ok? Tá aqui minha capa, beleza? Imagina que é um espaçamento aleatório, tá? E eu tenho o seguinte aqui, eu tenho tipo, uma laje de 8, tá? A seção dela é mais mal bem assim, ó, tá? Claro, varia um pouco dependendo do enchimento, mas sim, varia, tá? Mas uma seção base de uma laje treliçada seria assim, tá? Essa é a seção de uma laje treliçada, beleza? Tá? Só vamos ver isso aqui, tá? Por cento aproximadamente aqui, tá? Fazendo uma capa mais larga aqui para demonstrar, tá? Mas isso é uma seção de uma laje treliçada, sabe? O espaçamento está de 30 centímetros livre aqui, ó. Então eu teria daqui até aqui, ó, 30 centímetros, beleza? Entendeu? Aqui, ó. Agora, uma laje de vigota dupla seria assim, tá? E entra a primeira questão interessante, tá? Só vou copiar isso aqui para cima aqui, sei lá, 50 centímetros, tá? A questão é, uma vigota simples teria o quê? Uma vigota simples teria, tipo, sei lá, 9 de largura, ok? Uma vigota dupla não tem 18. Ela tem, tipo, uns 22, porque essa região aqui, ó, não é problemática, entendeu? Aqui vai ser concreto também. E uma vigota tripla teria mais ainda, ok? Mas ela não seria 9 vezes 3, ela seria 35 de largura, tá? E o espaçamento muda também, tá? Se eu tenho 30 centímetros livre entre uma e outra, ok? Tá? Mas basicamente eu vou ter o que de eixo a eixo? Eu vou ter o seguinte aqui, ó. Tendo 30 centímetros livre entre uma e outra, a distância eixo a eixo não vai ser mais 39, vai ser tipo, daqui até aqui, ó, 65, entendeu? Então, meio que quase dobrou o espaçamento. Existe uma tabela padrão para quantidade de parafuso telheiro para fixar telha de fibrocimento? Sim, existe. Tá? Geralmente o fabricante fornece, inclusive. Deixa eu pegar aqui, sei lá, Eternit. Só vou pesquisar aqui. A questão é, como que eu sei? Pesquisar aqui, ó, manual de instalação. Deve ser uma coisa assim, eu não sei, mas a questão é, ó, como está o telhão do lado de Eternit? Tem aqui, ó, inclusive, no site da Eternit, que ela vai ter um manual e provavelmente vai ter a posição dos parafusos em si. Cadê aqui? Aqui, ó. Tá? Ó, aqui, ó. Não é esse aqui, só isso aqui, ó. Tá aqui, justamente aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, diz exatamente como... aqui vai dar uma... Só copiar a imagem aqui direto, tá? Essa imagem diz exatamente como parafusar, ok? O que eu fiz? Eu usei os dedos burros, o Google pesquisa, né? Tá? Eu coloco um parafuso no segundo e uma na quinta, ok? Boa noite, Roberto. Paulo, sobre consolo de pilares pré-moldados, o uso de isopor dentro do pilar para posterior concretagem do consolo fora da forma é comum. Ok, você não postou nenhuma dúvida, você só falou que é comum. Realmente, sim, é comum a utilização de isopor. Realmente é, tá? Não vou negar. Beleza, tá? Mas essa que seria a questão de instalação, tá? Geralmente vai ter quase tudo vai ter manual pronto explicando como fazer, tá? Porque o fabricante em si vai fornecer como fazer, tá? Não é uma questão complicada. Beleza, aqui foi, tá? Lembrando que a primeira meia hora dessa transmissão foi justamente sobre como conseguir um estágio, qual procedimento para conseguir um estágio, ok? Se você está assistindo, está procurando estágio, eu recomendo você voltar para aquela primeira meia hora, beleza? Bom, as aulas aqui acabaram. Eu vou verificar como é que tá a questão de grupo aqui, ó, tá? Aparentemente as pessoas gostaram, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu criei o grupo do WhatsApp onde eu vou avisar sobre os vídeos, ok? Então, nesse grupo que eu criei, eu coloquei o link em cima. Quando tiver um vídeo, eu vou postar lá também, porque daí você
vocês conseguem acesso, conseguem tirar dúvidas lá também, ou conseguem acesso para o meu WhatsApp, se quiser de dúvida pessoalmente, ou também vocês conseguem acesso quando eu postar um vídeo, ok? Pode usar parede de forma, se usar isopor no fundo da viga? Não, porque o isopor pode deformar ainda, ok? Tá? O que eu recomendo é você trocar como cinta, tá? E verificar a alvenaria com alvenaria estrutural se for fazer isso, tá? Ou depois quebrar a alvenaria se for realmente querer usar como viga, tá? Mas a questão é, o isopor ali, ok? Eu coloquei isopor. Se você joga o concreto, o que impede o concreto que você jogou de deformar a viga e fazer uma viga em arco aqui? Tipo, porque pode acontecer o seguinte aqui, ó. Vou imaginar a seguinte situação, beleza? Você foi lá, tá aqui sua alvenaria, é só desenhar a alvenaria aqui, ó. Tá aqui sua alvenaria, beleza? E você foi lá e colocou, vou colocar a alvenaria tá aqui, beleza? E você foi lá e colocou o isopor aqui, certo? Beleza, colocou uma camadinha de isopor, e daí você vai jogar o concreto em cima dessa camada aqui. Beleza, jogou o concreto aqui, ó. Na hora que você joga o concreto, o que impede o isopor de compactar e esse concreto todo aqui, ó, compactar o teu concreto, ficar uma viga maior aqui? Entendeu? O que impede? Então, esse que é o problema de só colocar um isopor embaixo sem verificar o isopor. Você tem que ser um camada de isopor bem grosso para funcionar, tipo, usar uns 8, 10 centímetros de isopor, que daí complica. Como é feita a viga baldrame pré-moldado? Você tem duas opções. Okay, tá? Então, a primeira opção que você tem aqui é o seguinte. Opção número 1. Tá aqui, ó, tá aqui, o seu pilar está aqui, certo? O seu pilar está aqui, ó, beleza, tá? O seu cálice, você vai fazer o topo do cálice a pelo menos 0,40 de profundidade, ok? Você faz o cálice aqui, ó, beleza, tá aqui seu cálice, tá? Aqui vai ter uma fundação específica, você tem que verificar cada caso, tá? Mas tá aqui teu pilar, tá aqui teu cálice, beleza? Daí no pilar, você vai fazer o quê? Você vai colocar um consolo e você coloca a viga baldrame normalmente. Essa é a possibilidade número 1. Você coloca o consolo e você vai ter uma viga saindo para cá. Essa é uma possibilidade. Você fala assim, ó, beleza, é uma possibilidade. Tem outra possibilidade? Sim. Temos aqui, ó, tá, aqui você vai fazer o quê? Aqui vai ser um nível mais baixo, né? Outra possibilidade é o quê? É fazer o cálice mais alto, ou a fundação mais alta mais, né? Mas faz vindo aqui, ó, até, tipo, menos 30 centímetros, ok? Faz um cálice mais alto, e daí você faz uma viga in situ, ou apoiado nesse cálice, direto, já larga a viga baldrame direto sobre o cálice, você deixa até um pino aqui, ó, para esperar a baldrame. Ou, se for no local também, faz ali e coloca um pino. Daniel, o coeficiente de mola vertical, calcular para recalque de 25 milímetros, não é exagerado, tendo em vista que os coeficientes existentes da literatura são baseados em recalque de 5 a 10 milímetros? Tecnicamente sim, Daniel, só que aqui entra uma questão. A gente tem o coeficiente de segurança em cima disso. Ok? Então, na prática, 25 vai ser 12,5. Ok? E segundo que os esforços locais são de curta duração, os esforços laterais são de curta duração. O galpão vai sofrer vento por poucos minutos, ele não vai sofrer vento por... Faz 5 anos que está vindo vento de 100 km por hora. Não acontece. Ok? Então, são poucos segundos, então o solo tem uma resistência maior quando for questão de poucos segundos. Tá? Então, não seria um problema para esse caso. Agora, se você tem um muro de arrimo, por exemplo, onde você vai ter cargas que vão durar anos, ou você tem algum outro caso de cargas laterais pesadas de longa duração, aí eu recomendaria uma verificação com menor, com um controle maior de deformação. Até porque quando você for modular um muro de arrimo, quando você for calcular uma fundação de estacas, você tem que considerar também a deformação das estacas no total de deformação do muro. Ok? Então, se for forças de deformação permanentes, eu me preocuparia com essa deformação permanente e tentaria eliminar essa deformação para ter uma deformação muito pequena mesmo. Agora, se for forças locais de curta duração, tipo vento, tipo impactos, tipo força do tipo assim, frenagem por uma ponte, eu não me preocuparia que tenha uma deformação maior, porque o solo a curto prazo vai resistir forças maiores e, mal bem, essa deformação logo vai voltar, então não vai ser um problema crítico, ok? Além disso, mal bem, a gente tem algumas forças adicionais que não considera, como por exemplo, a estaca geralmente vai ter um bloco no topo, que é mais largo, então ali o coeficiente de mola seria um pouquinho maior. Eu vou ter um piso, eu vou conseguir absorver um pouquinho dos esforços laterais também, porque vai distribuir uma área maior. Tá? Uma diferença pequena, só que não considera, então a gente mal bem tem uma pequena folga nesse caso. Entendido? Deixa eu ficar conectar o grupo aqui, tá? A princípio, se vocês gostaram, a princípio as pessoas estão entrando no curso, tá? No grupo, né? Tá o link lá em cima para quem quiser acessar o grupo, onde eu vou postar novidades e tudo mais, tá? Só que realmente não tem como liberar para tirar perguntas, fazer dúvidas à vontade, porque eu estou com pouco tempo e normalmente tenho que responder todos os alunos.
ok? Recomenda alguma bibliografia sobre dimensionamento e detalhamento de lajes nervuradas? Você pode usar o José Milton, tá? A questão é, uma laje nervurada é igual a qualquer outra seção de concreto, tá? Você calcular a seção e encontrar os esforços, tá? Só entra uma questão, uma laje nervurada plana, você vai usar NBR-18 para encontrar os esforços, se ela tem uma padronização de espaçamento das peças e tudo mais, e se ela não tem, você vai ter que fazer um modelo mais complexo, uma grelha, alguma coisa do tipo, você pode usar um software tipo TQS, IBERIC, XPCAD, para fazer essa grelha como um todo. Ok? Tá, mas bibliografia, você vai ler primeiro. Primeiro você tem que ter a bibliografia base, né, que eu recomendo o vídeo de bibliografia, e depois, que você tiver a base forte, você dá uma lida no José Milton, que ele vai falar sobre. Ok? E questão de detalhamento, sem o mesmo princípio de José Milton, apesar de usar um detalhamento diferente, a questão crítica é fazer uma planta de positivo e negativo igual a uma laje maciça. Entendido? Bom, aqui foi, em relação a aqui foi, se vocês tiverem mais alguma dúvida, postem agora, caso contrário, só lembrando para vocês, a primeira meia hora da transmissão foi justamente sobre como conseguir um estágio, ok? Vou só dar uma recapitulada aqui, por enquanto vocês podem postar mais dúvidas, ok? Mas a questão é, eu recomendo depois você voltar a assistir a primeira meia hora de transmissão, mas tenha certeza que você quer fazer um estágio, ok? Lembrando que o estágio você vai ganhar pouco, você vai trabalhar muito, só para conseguir ter a opção de realmente conseguir ingressar na engenharia civil. Lembrando que tem muito engenheiro civil que se forma e vai trabalhar em banco, vai trabalhar, abre uma empresa fora do ramo, abre uma loja, coisa do tipo, ou, igual eu falo, né, motorista de Uber, tá? E se você precisa de uma renda maior, você não vai conseguir com estágio, ou vai ter que fazer estágio tipo, só no sábado, coisa do tipo. Só de noite, uma noite, 2 noites, você tem livre, ok? Próximo, você não vai conseguir um estágio onde o engenheiro vai ficar te ensinando. Você tem que ajudar de volta. Ou seja, você vai ter que ajudar no estágio. Você vai ter que chegar para ele com a proposta de ajudar ele. Não a proposta dele te ensinar de graça. Você vai falar, você está com uma demanda boa, você precisa de ajuda aqui? Eu posso te ajudar. Eu estou no 7º semestre de engenharia e eu posso te ajudar. Ok? Lembra disso, você vai ajudar o engenheiro de volta. Tá? Terceiro, se você souber coisa básica que uma pessoa com ensino médio tem, você consegue fazer muita coisa. Se você sabe fazer um plano de Excel, sabe dizer o básico no AutoCAD, sabe formatar um texto no Word, você pode fazer orçamento para ele, você pode fazer quantitativo para ele, você pode fazer várias coisas, você está no escritório. E se está na obra, pode calcular volume concreto, pode encontrar adjunto de vergalhão e fazer uma inspeção de uma armadura, você pode medir nível, pode desenhar um croquis, mas só isso aqui, que não é uma questão complexa, é só questão de entender questões básicas de engenharia, é uma questão de pesquisar no Google, você aprende rapidamente, você está frente a muita gente, ok? Você consegue já trabalhar na obra auxiliando, ok? Tá? Se você falar que você trabalhar de graça, provavelmente ainda vão te pagar, então não é um problema você falar que você está para trabalhar de graça, ok? Quem for te contratar vai olhar as mídias sociais, então passa um pano limpo lá para evitar maluquice, ok? E daí, claro, faz o currículo voltado, pensando, essa é uma carta que eu estou fazendo para quem quer me contratar, confere o português, inclusive, dela, tá? Online você vai ter muito mais fácil, mas também é muito mais fácil só deletar teu e-mail. Se você for lá entregar quem importa, a chance é muito maior de ser contratado, tá? E pense, construtora, metalúrgica, fabricante pré-moldado, empreiteira, outra empresa de saneamento, qualquer empresa relacionada à engenharia é interessante, tá? Você tem contato com o professor, fala com eles e pede estágio, se não, cria contato com eles para poder pedir estágio depois, tá? E daí faz aquela lista gigante que eu demonstrei pesquisando, ok? Qualquer cidade você consegue pelo menos uma vaga possível para cada 1.000 habitantes, ok? Se não pesquisou, olha aquela hora que eu demonstro como, tá? Imprime a lista com os currículos e vai pessoalmente em todas as empresas falar com engenheiro ou chefe, tá? Não falar tipo com RH, porque RH pode só jogar o currículo fora, é uma chance menor, tá? Aproveita esse trabalho da cidade e se realmente não deu certo, trabalhe como funcionário / servente em uma empresa, ok? Vai ter que carregar saco de cimento, azar, você tem que se dedicar muito para conseguir uma vaga na engenharia, ok? Leandro, PS, qual curso você recomenda para quem está sem prática na engenharia? Leandro, eu poderia aproveitar isso aqui para liberar falar, faz o meu curso, mas não. Se você não tem prática na engenharia, você precisa ir na obra. Não tem curso chamado Vai na Obra, ok? Apesar de ter curso que o cara filma o que está acontecendo na obra, não é a mesma coisa. Você tem que ir na obra, ok? Como você faz? Você vai na obra, tá? Assiste meu vídeo, você precisa ir na obra, mas a questão é, não tem curso que vai te ensinar a prática, então você tem que ir na obra, ok? A tua habilidade de engenheiro é um tripé, ok? Um tripé
Vai ser o quê? Vai ser a sua capacidade, digamos, geral, tá? Vai ser a sua experiência com obra e vai ser a sua capacidade de detalhamento, capacidade de serviço, tá? Seu conhecimento e sua experiência de obra. Sendo os três, não tem como, tá? Então não tem curso para ir na obra. Okay? Você vai fazer o quê? Você vai na obra, tá? Na melhor das hipóteses, eu posso falar o quê? Você conhece um engenheiro da sua cidade que está fazendo um curso pessoal mostrando uma obra, seria a única questão que seria adequado. Tirando isso, vai na obra. Não tem nada que compensa você ir na obra. Tá? Você tem que ir na obra. Quando um pico de monitor de uma laje é falso? Não, ele não é falso, ele é verdadeiro. Okay? Ele só pode estar numa região maior, dependendo da exatidão do teu modelo. Tem um modelo pode ter um pico num ponto que, na verdade, é uma certa região, mas não está falso. Retomando a tema inicial, idade atrapalha conseguir vaga? Sim, atrapalha, com certeza. Tá? Tipo, tudo influencia. Não tem, isso não influencia. Com certeza influencia. Se for muito novo, olhar para a tua cara, não pensar, esse cara não tem barba na cara ainda e não compensa. E se tu for muito velho, eles vão olhar, esse cara já tem cabelo branco, ele não deveria estar pedindo estágio. Então, sim, vai ser muito mais fácil conseguir um estágio se você tem entre 20 e 30 anos. Realmente vai ser, isso eu não posso negar. Tá? Como esse é o curso pré-moldado? É um curso, igual a todos os meus outros cursos, onde eu mostro do início ao fim concepção, configuração, modelagem de um galpão pré-moldado. E tem aulas adicionais, tá? Todos os meus cursos, você pode acessar o meu site, esse é o site aqui geral, tá? Engenheiro estrutural aqui, ó, e vai ter um vídeo explicativo sobre como funciona cada curso, ok? Mas todos os cursos eu pego uma obra e faço uma modelagem do início ao fim, desde concepção, pré-dimensionamento, até configuração, otimização, detalhamento final, ok? Daí, aqui tu pode ver a introdução que eu falo exatamente isso. Aqui tem tipo um texto geral, ok? Sobre o que é, tá? E aqui em conteúdo você consegue ver cada aula, o que tem, ó. Pode ver aqui, ó, conceito base, limitações, eu faço tipo um apanhado aqui na parte A, que é questões básicas, né? É um pré, assim, tipo questões básicas, tem que entender, tá? Até tem revisão aqui, tá? Depois tem a parte de dimensão do galpão, que é a parte de dimensionamento, notas sobre dimensionamento e tudo mais, ok? Algumas regras que você poderia ter otimizado, feito diferente, ok? Tem uma parte de detalhamento geral, tá? E modos de aulas adicionais, tem tipo, muitas aulas adicionais sobre outras questões, tipo mezanino, sobre viga com recorte, sobre como fazer ligação de pilar de divisa, entre outros fatores, tá? Ele tem algumas aulas de prédio, ok? E tem as revisões de projeto que todo aluno tem direito a uma, desde que ele siga as regras do curso. Como agilizar o detalhamento de concreto armado em um projeto? Bem simples, você vai pesquisar aqui, ó, engenharia estrutural, velocidade de projeto. E você vai assistir essas duas aulas aqui, tá? Mas a questão tem detalhes padrão e tenha um método de detalhamento padronizado que você conseguir agilizar muito o projeto, tá? Como gerenciar o tempo do projeto, etapa de cálculo? Cara, a questão aqui é o seguinte, fazer gerenciamento, você vai fazer quando você já sabe o tempo que vai gastar, ok? Você não pode ser gerente se você não sabe das coisas, ok? Mas o crítico é que, se você está começando tudo mais, você não vai ter que gerenciar tempo, você tem que achar uma maneira de entregar o melhor projeto possível, tá? Depois do tempo sim, você já tem uma ideia básica de quanto tempo gasta, a questão é fazer o projeto, realmente gastar o tempo do projeto fazendo o projeto. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muito engenheiro, eu trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde, eu trabalho, sabe, 10 horas e sabe, tiro uma folga para almoço de 1 hora, trabalho 9 horas por dia. Chego no escritório às 8, daí eu fico conversando, daí eu respondo mensagem do WhatsApp, daí eu olho meu e-mail e tudo mais, daí começa o meu projeto 9h30. Pronto, matou 1h30. Daí às 10h30 o cliente liga, daí eu fico falando 5 minutos com o cliente, daí depois eu dou uma olhada, converso no WhatsApp e tudo mais, eu posto uns memes, daí já é 11 horas. Deve ser um trabalho, tá? Como que você faz? Você tranca no escritório, proíbe alguém de entrar no seu escritório e você trabalha. Basicamente isso que vai garantir você trabalhar, ok? Pode que vou trabalhar 1h30 e vou tirar um descanso de 15 minutos, beleza? Então, tipo, eu trabalho das 8 às 9h30, depois eu trabalho, tipo, das 10 às 11h30, beleza? Eu tenho 2 ciclos de 1h30. E daí você vê o que você conseguiu fazer nesse tempo e anota, tá? Mas a questão de gerenciar é quando você tem mais experiência, tá? O cupom de retorno ao curso, Roberto, ele tem validade por 6 meses, ok? Quando você termina o curso tem duração de 12 meses. Quando termina o curso, você recebe um cupom que vale por 6 meses. Você pode renovar por mais 12. Então, se você terminou o curso em janeiro, você tem até final de junho para renovar. Se até junho não renovou, você perde direito à renovação e você pode só, quem sabe, comprar como ex-aluno. Ok, você renovou, faz menos de 6 meses que o curso terminou, você pode renovar com aquele 80% de desconto, pagar 20% do valor e ter acesso por mais 12 meses.
Ok? Inclusive tem acesso às aulas novas e tudo mais, modos adicionais que eu tenho. Beleza? Bom, imaginando que não tenha mais nenhuma pergunta aqui, a princípio não tem nenhuma pergunta aqui, tá? E eu vou terminando a transmissão por aqui. Semana que vem eu vou fazer outra transmissão, beleza? Tá? Vou começar a divulgar também naquele grupo do WhatsApp que tá o link aí em cima, então eu vou postar o link novamente aqui, deixa eu verificar se tá aqui, ó, tá? Vou postar o link novamente aqui. Cadê aqui? Beleza? Do grupo de inscritos. Claro, a questão é, como eu gastei muito tempo para responder dúvidas gerais, pessoas, então ele é só para impostado. Você não tem direito de ficar perguntando dúvidas e tudo mais, porque uma vez eu já tenho 6 grupos de alunos onde eu estou respondendo perguntas. Beleza? Tá? Mas o link está aí embaixo. Beleza? Se tiver alguma pergunta, pode falar, mas caso contrário, terminando por aqui. Se vocês postarem depois uma pergunta, podem postar aí embaixo, que semana que vem eu abordo ela. Beleza? Mas por enquanto é isso então. E até a próxima para vocês.